Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso curso de Python. Nesta aula nós iremos aprender o que é indentação e como trabalhar com ela. Basicamente, nós podemos dizer que indentação é a forma como nós organizamos o nosso código, ou seja, é uma forma de nós hierarquizarmos todas as linhas do nosso programa com a finalidade de tornar o código mais legível. Uma das características que torna o Python excelente para projetos open source é a obrigatoriedade de indentar o código. Assim, temos que todo o código desenvolvido em Python estará sempre organizado, até porque, se não for dessa forma, o programa simplesmente não é executado de forma correta. Então, com Python, nós temos uma situação onde a indentação é o requisito obrigatório para o funcionamento do nosso programa. Isso significa que se nós tivermos duas linhas e uma linha tiver um espaço a mais do que a linha subsequente, essa linha que tiver um espaço a mais, ela estará um nível abaixo na hierarquia da linha que não contém nenhum espaço. Então, se nós estivermos programando, ou então nós estivermos aqui no idle, no modo interativo, se por acaso nós formos executar uma expressão matemática, como por exemplo 1 mais 1, e pressionarmos Enter, nós obteremos o nosso resultado. Agora, se nós dermos um espaço e apertarmos 1 mais 1, olha o que vai acontecer. Simplesmente é levantada uma exceção de sintaxe e erro. Como a gente pode ver, o nosso erro de sintaxe ele já foi marcado. O nosso modo interativo marcou como vermelho o espaço que nós colocamos a mais. Isso acontece porque o idle define para a gente o espaçamento. Então eu vou utilizar uma instrução que nós ainda não aprendemos, mas eu precisarei dela para conseguir explicar quando a gente vai utilizar a indentação. Então eu vou utilizar uma instrução condicional. Vamos simplesmente digitar if true, dois pontos. Agora quando eu der um enter, observe o que vai acontecer. Como nós podemos ver, ao invés de nós estarmos digitando aqui abaixo, o cursor está posicionado 4 caracteres à frente da nossa instrução if. Ou seja, neste momento as instruções que nós digitarmos vão estar diretamente ligadas à nossa instrução if e só serão executados caso a nossa instrução for verdadeira. Nós aprenderemos isso aqui numa próxima aula detalhadamente. Agora o que nós temos que entender é que o espaçamento está definindo a hierarquia do nosso código, ou seja, o que nós escrevemos agora vai estar vinculado diretamente à nossa instrução if. Então vamos utilizar a nossa instrução print e como parâmetro nós vamos enviar o texto oi. Vamos colocar mais uma aspa e agora vamos fechar os nossos parênteses. Agora eu vou apertar Enter e o que nós temos é que nós fomos posicionados abaixo da nossa última instrução. Agora se nós pressionarmos o backspace, olha só o que acontece, nós voltamos para a indentação do nosso código original, ou seja, agora nós voltamos para a raiz da nossa hierarquia, isto é, o primeiro nível da nossa hierarquia. O que nós digitarmos aqui não terá nenhum vínculo com a nossa instrução if e vai ser executado como qualquer outra instrução. Então agora só vamos pressionar Enter e simplesmente o nosso script foi executado. Como nós podemos observar até agora, no Python, uma instrução acaba quando for encontrado um Enter, ou seja, quando for encontrado um escape sequence /n. Toda vez que for detectado um Enter dentro do nosso arquivo de texto e esse Enter é demarcado como uma escape sequence que não é exibida como texto, isso diz para o interpretador que a nossa instrução acaba ali, ou seja, depois que nós digitamos essa instrução, nós pressionamos o Enter. Então aqui, ainda que não esteja sendo exibido, existe um texto delimitador que é um /n, que diz que aqui deve haver uma quebra de linha. Por essa razão que o editor nos leva para a próxima linha. Como a gente pode ver nessa instrução aqui, também existe um caractere /n no final da nossa instrução, e isso diz para o nosso interpretador que aqui finaliza a nossa instrução. Mas nós também podemos delimitar o término de uma instrução de uma outra forma. Por exemplo, nós podemos vir aqui e digitar print, vamos colocar oi, vamos colocar agora um ponto e vírgula e vamos digitar a próxima expressão, print, e vamos escrever tchau. E vamos colocar mais um ponto e vírgula. O que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando o ponto e vírgula para dizer para o Python que nesse ponto aqui acaba a nossa instrução, e a partir desse ponto deve iniciar a nossa próxima instrução. Então dessa forma nós conseguimos utilizar duas instruções numa mesma linha, utilizando o delimitador ponto e vírgula. Então vamos pressionar Enter. Olha só, foi impresso para a gente as duas mensagens, oi e tchau. Isso porque o nosso interpretador foi analisando caractere por caractere. Quando chegou aqui no nosso ponto e vírgula, ele viu que essa primeira instrução aqui foi finalizada. Logo, tudo que estiver após o ponto e vírgula diz para o nosso interpretador que nós estamos numa nova instrução, ou seja, o nosso interpretador conclui que ele deve interpretar isso aqui como uma instrução à parte à nossa primeira instrução. Não é recomendado trabalhar colocando ponto e vírgula no final das instruções, até porque se a quebra de linha é o que delimita o término de uma instrução, se ora nós utilizarmos o Enter para finalizar uma instrução, em outros momentos nós utilizarmos o Enter para finalizar a instrução, vai ocorrer que o nosso sistema simplesmente não vai ter um padrão, e o resultado desse trabalho vai totalmente contra os princípios da linguagem. O ponto de vírgula aqui no Python existe porque em algumas situações nós somos obrigados a trabalhar com ponto de vírgula. Então, você deve conhecer a instrução desse delimitador, porém não é recomendado o seu uso. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós aprendemos como o Python faz para reconhecer quais instruções estão dentro de um bloco e quais instruções estão dentro de outro bloco. Nós também vimos uma outra forma de nós finalizarmos uma instrução. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado.
obrigado e até mais. Tchau!